Bom dia, domingo, dia 28 de junho, que coisa boa, 2020, acordando aqui cedinho, na primeira hora da manhã, para falarmos novamente sobre milagres. Hoje nós estamos na aula de número 24 e do total de 50, ainda faltam mais ainda quase a metade, 26 encontros com a gente aqui, praticamente mais um mês, juntos toda manhã, falando sobre esse tema maravilhoso chamado milagres. O milagre de hoje eu já li, né? Dei uma estudadinha nele e é um milagre, um princípio milagre, né? Um princípio um pouquinho mais complexo, tá? Eu vou exigir de vocês assim um pouco de mais de atenção, que é para a gente não dar uma conotação teológica, religiosa a ele. Estes 50 princípios são os 50 princípios que servem quase que de introdução para um livro chamado Um Curso em Milagres. E esse livro, Um Curso em Milagres, é um livro que ele pode ser lido de uma forma ousada, né, de qualquer maneira, tá? Ele não necessariamente não precisa seguir a sequência lógica, né, das páginas dos capítulos, apesar de ter muita gente, muitos grupos, muitas pessoas estudando ao redor do mundo este livro, e cada um faz, no caso, a interpretação, estabelece as regras como lhe acha melhor. Isso é o que eu acho bacana. Da mesma forma, os conceitos, as figuras utilizadas, utilizam uma linguagem muitas vezes excessivamente não totalmente, né, bíblica, né? E, uh, e eu, para poder entender o que fiz, eu substituí algumas palavras, algumas palavras, né? Mudando um pouco a ideia do conceito da palavra, a frase fazendo total sentido para mim, sem em nenhum momento pecar, estando fugindo do conceito desses princípios, né? E que alicerçam e nos dão a base para poder provocar na minha vida todo e qualquer tipo de milagre. Tá ok? Vamos para o princípio. 24. Milagres. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes. Sim, ele te dá essa capacidade. Como assim? Sou eu com a minha mão que vou tocar o doente e a minha mão vai provocar a cura? Não, isso não. Isso não vai, isso decididamente não vai acontecer. Não é por aí, né? Não é por aí. Não é isso que vai acontecer. Porque se assim o fosse, seria uma coisa muito preguiçosa. Se assim o fosse, nós não necessitaríamos de livre-arbítrio. Se assim o fosse, eu poderia determinar, inclusive, através do meu poder, né, de minhas mãos, o poder de meu poder pessoal, que as pessoas elas poderiam se transformar naquilo que eu quisesse. E se fosse assim, esse livro inteiro seria uma falácia, uma grande mentira, tá? Eu posso curar outras pessoas. Olha, o conceito para mim já é uma coisa que entra meio enviesado, sabe? Confesso para vocês. Mas vamos seguir a lógica do que está escrito e vamos entender. E aí no final das contas nós vamos dar razão à frase, tá? Lanço uma pergunta para você. Você consegue ajudar uma pessoa que não quer se ajudar? Não. Quantas e quantas vezes tu te depara com um parente, colegas de trabalho, com conhecidos na rua, né? Por vezes até mesmo amigos, que estão passando por uma situação cachorra, estão passando por uma situação muito complicada de vida, muito complicada de vida. E tu, olhando para a pessoa e para a situação, você diz assim, tem alguma coisa errada. Né? Por quê? Porque isso é uma coisa extremamente simples. É só fazer isso aqui que a pessoa sai desse problema.
Em outras palavras, é só ela se mexer, que ela sai do problema. E por que que a pessoa ela não faz isso por conta própria? Se é só fazer isso, por que que ela não procura ela própria arregaçar as mangas e provocar as mudanças na sua vida, provocar os milagres na sua vida? E eu vou te dizer o porquê. Porque não está na hora de ela provocar mudança, está na hora de ela reclamar e se lamuriar. Faz parte do processo dela. E você não tem o direito de tirar ninguém do seu processo evolutivo. Bem assim. Há pessoas que colocaram rosas com espinhos no chão e se atiraram ali. Estão com o corpo sangrando. Fizeram isso por livre-arbítrio. E tu, com a tua alma falsamente benevolente, falsamente bondosa, tu quer tirar a pessoa do chão de cima das espinhos. Tu até pode tentar, tu até pode erguer a pessoa, tu até pode afastar e passar remédio nas costas para que, para as feridas abertas, tu até pode dar banho, né? Mas eu já te aviso, no momento que você deixar a pessoa sozinha e virar a esquina, sabe o que ela vai fazer? Ela vai voltar a se atirar. Por que ela vai voltar a se atirar? Porque na mentalidade dela, na forma de pensar, de alguma maneira ela acredita piamente que este caminho, que é o caminho da dor, vai lhe trazer algum aprendizado. E ela está apostando todas as fichas, e não só apostando, ela está comprometida, super comprometida com este caminho. Tanto que ela ficou nua e se atirou, preparou o caminho de espinhos e se atirou nele. Ela está comprometida com isso. E ela tem algo para aprender. E enquanto ela não aprender, não importa o que tu diga, não importa o que tu faça, ela retorna e vai retornar N vezes, independente do teu querer e do teu desespero de se dar conta de que aquele ser humano também tem livre-arbítrio e ele pode escolher e seguir por este caminho. Ele pode escolher seguir pelo caminho do cigarro, ele pode escolher seguir o caminho do álcool, dos vícios, dos péssimos relacionamentos afetivos. Ele pode da humilhação profissional, da solidão. Ele pode. É o caminho da pessoa. E você não pode, e não deve. Pode, né? Mas você não deve atrapalhar o caminho das pessoas. Ela criou um planejamento que a leva por ali. Neste sentido, eu posso utilizar do meu conhecimento para ajudar esta pessoa a alanhar mais o seu corpo e, quem sabe, com isso, acelerar o processo. Veja, gente, o que eu estou dizendo é uma coisa meio complicada, né? Ajudar uma pessoa a se machucar, sendo que é o desejo dela. Posso. E ao fazer com auxiliar, fazer com que essa pessoa ela aprenda, isto é um milagre, pode ser, se este aprendizado provocar uma mudança na atitude mental dela. Meu filho discutiu com as crianças mais velhas do que ele, na época ele tinha 10 anos, uns guris de 14 anos de idade. E ele, aqui tem uma pista de bicicross aqui próxima. Ele veio para casa meio desacorçoado, né? Ah, pai, o que houve, guri? Pai, tu sabes, eu estava lá no meio da bicicross, veio uns guris, disseram que eu tinha que ir embora, porque agora a pista era deles. Aí mesmo, filho, que bacana. E o que tu fez? Eu comecei a discutir com eles e o mais velho, que é o grandalhão, veio na minha direção e disse que ia me bater e quebrar minha bicicleta se eu não saísse dali naquele momento. Ah, que bacana. Que idade o guri tem? Uns 14, 16 anos, filho. Se prevalecendo de um piá de 10. Pois é. Não era a primeira vez que isso acontecia com ele, já havia acontecido em outras situações. E eu aqui cá comigo, será que eu vou lá nessa pista de bicicross, vou dar um jeito nessa criançada toda, né? Não, um piá, um borra-bosta de 14 anos de idade, batendo um de 10. Covardia, né?
puxa vida, meu filho está se transformando num belo de um encrenqueiro. Ele está usufruindo do direito dele de cidadão, de poder ir e vir para onde ele bem entender. Uhum. Ele está usufruindo do direito dele de cidadão, de dizer para as pessoas, eu sou adulto e opto pelo estilo de vida que eu quero. Uhum. Uhum. Com certeza, ele está fazendo isso, beleza. Mas ele está sendo, no mínimo, inteligente? Não, não está. Se eu pegar o caso isolado, eu, enquanto pai, eu desço, moro num apartamento, desço, pego a minha bicicleta, vou lá na tal pista e vou dar uma mijada em todo mundo lá, né? E ficar durante 1 hora, 2 horas, deixando meus filhos brincarem e outras crianças da faixa etária dele também. Já era a 14ª vez que meu filho fazia a mesma coisa, me chamando para resolver problemas que ele estava enfrentando. Filho, vem cá, senta aqui. Expliquei para ele a situação. Isso é exatamente o que eu estou falando para vocês, no nível dele. A vida é assim, filho. Tu vais crescer e tu vai te deparar com colegas de trabalho, com nível social, sabe? Pessoas que têm mais poder do que tu. E uma pessoa inteligente, quando está diante de uma situação que ela não consegue lidar, porque lhe faltam habilidades, o que se faz? Ah, pai, tu me disse que a gente tem que parar e retroceder. Aham. Parar e retroceder é uma demonstração de sabedoria ou de covardia, filho? Sabedoria, pai. Por que sabedoria, filho? Porque, pai, porque eles são maiores do que eu, são mais fortes do que eu. E são pelo menos, e se fosse um só, eu iria apanhar, mas não são um só, pai. São uns 10 que estão lá, e todos eles dizendo que vão bater em qualquer criancinha que chegar lá para brincar. Só que eles permitirem, que são os irmãos deles, os filhos dos pais que convivem com os pais deles, esses eles permitem, quem não é, eles enxotam de lá. Tá bem, filho. E tu vai enfrentar essa situação sem saber brigar, sem saber te defender. Pai, mas isso é ser homem, porque eu ouvi em algum lugar que a gente é homem se a gente fizer isso. Não é, filho, isso é burrice, isso é estupidez. O que você tem que fazer numa situação como essa, filho? Salvaguardar a tua integridade, em primeiro lugar. Então, respira fundo, sorria para as pessoas e diga para elas, você tem razão. Porque ela está dentro da razão dela. E na razão dela, meu filho, ela tem razão, porque ela acha que ela está sendo correta, ela está seguindo as regras internas deles, entendeu? E está batendo de frente com as tuas regras. O que tu tens que fazer, filho? Pensa. Ah, pai, todas as vezes que eles aparecem lá, eu já faço uma cara feia e já começo a falar mais alto com eles. Ah, então provoca eles. Provoco, pai. Ok. O que tu podes fazer, filho? Não sei se tu quer escutar. Ah, pai, lá vem com as tuas teorias. Faça do jeito como tu quiser fazer, meu filho. Me levantei e fui para a cozinha, fui cozinhar. Tá aberto para aprender? Prepotente. Não sabe, o borra-bosta não sabe o que fazer e acha que tem... deixa eu ver aqui se eu acertei isso aqui. Deu aqui. O borra-bosta não sabe o que fazer. Tem me pedir ajuda para eu, o meu tamanho que eu tenho, com os meus cabelos brancos, né, ir lá e ajudar ele naquela situação. Não vou mais. Ele tem que aprender. Tem que aprender a bater nessas crianças, nesses adolescentes, esses covardes, né? Não, não é isso. Ele tem que aprender a raciocinar, a entender, a negociar, a tentar encontrar uma alternativa diante do problema. Se eu ficar interferindo o tempo todo em prol dele, eu estou treinando para a vida. Educação eu chamo de treino, tá? Treinando para a vida um futuro bundão, que lá na frente, quando estiver trabalhando, vai se cagar todo nas calças se um chefe falar um pouco mais alto com ele. Vai se rebostear inteiro
se a namorada, se a esposa dele dizer para ele assim, ó, não vai fazer isso, eu quero tu em tal hora, porque tu me pertence, porque eu te mando. E ele, tá bom, querida, eu venho para casa desse jeito. Enquanto eu estiver agindo por ele, eu estou interferindo na construção da humanidade deste ser. Ele escolheu o caminho dos espinhos, pois ele vai pisar nos espinhos, por conta própria. Passou-se uns dias, lá veio ele, aos prantos. O que houve, filho? O que houve? E eu, já desconfiei. Pai, eles me perseguiram até a porta, até aqui a porta, pai, com as bicicletas. Só não conseguiram me pegar porque eu fui mais rápido. Ele foi mais rápido. Ótimo. Primeira defesa dele, agilidade e rapidez. Como é uma pista que fica relativamente longe, ele teve que, durante o trajeto, escolher o trajeto mais curto, o trajeto que a bicicleta dele melhor se adapta, manter a cabeça no lugar, que é para não cair, segurar as emoções suficientemente, né, para executar aquele pequeno plano de ação que ele criou para escapar e preservar a integridade dele. Olha que beleza. Olha que beleza. Ele está crescendo, ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo. É tudo o que eu quero enquanto instrutor dele, enquanto treinador. Beleza, beleza. Ele deu um primeiro passo? Deu. Ele olhou para mim e disse assim, pai, o que é, filho? Eu não tenho mais medo de descer. Por quê? Porque eu sou mais rápido do que eles. Ah, tu está aprendendo a te defender, filho? Legal, bacana. Então, já que tu aprendeu a te defender, eu vou te dar um presente. Qual é o presente? Eu quero brincar agora naquela pista. Lá fui eu. Peguei a bicicleta do meu filho, outra bicicleta do meu outro filho, né? Meu filho do meio, que é uma bicicleta baixinha, pequenininha. Imagine, o meu tamanho, eu tenho 1,85 m, em cima de uma bicicletinha bem pequenininha. Né? Levei a bicicleta na mão. Quando eu cheguei lá, estavam aqueles guri todos, né? 14 anos de idade, né? Lá fumando maconha, tomando aquele cigarrinho de vapor, né? Para quem quer parar de fumar. Aquilo lá tu coloca a nicotina ali dentro para... Né, para aspirar, quer dizer, isso aqui é natural, é porque é com vapor. É natural, então me dá o telefone do teu pai, porque eu vou contar para ele que tu está usando o cigarro de vapor dele. Não precisa, meus pais sabem, se sabem, então não precisa, vai reagir desse jeito. Né? Aí, meia dúzia já colocaram os cigarrinhos dele de vapor, os cigarros de vapor dentro da mochila e saíram correndo. E eu peguei aquela bicicleta, claro, uma coisa ridícula, eu do meu tamanho, uma bicicleta de criança, né? E desci naquela pista, andando a 3 metros por hora, sabe? Dei o celular pro meu filho para ele filmar, né? E ele se partindo de rir, né? Porque é uma situação ridícula, né? Pai, tu tá me fazendo passar pro ridículo. Eu estou me divertindo, essa pista ela é pública, cada um se diverte como quer. E a piazada subindo para uma parede, descendo pela outra, porque eu estava andando naquela pista, sabe, a pedaladas de tartaruga. E eu não dei uma volta, eu dei umas 3 voltas. E naquelas 3 voltas, mais uns 3 ou 4 já foram embora. Esses velhos aqui não deixam a gente brincar do jeito que tem que ser. Ficam aí usando a pista para outras coisas. Oba, que legal, estou incomodando essa piazada. Se eu estou incomodando, olha lá, assim, o milagre, né? São 2 ideias que se batem de frente. Já não tem mais essa criançada abusiva, não tem mais papai e mamãe agora diante deles dizendo assim, dá o que ele quer de uma vez, sabe? Eu pago para não me incomodar, entrega de novo, paga o que ele está pedindo. E a gente treina, né, verdadeiros monstros. Né? E eu vendo lá crianças, sabe, que, sei lá, julguei preconceito, né? Talvez os pais não tenham condições de dar essa bicicleta para esse guri, né? Mas esse guri está com uma bicicleta de 4 mil, 5 mil reais, pedalando, né? E, pô, muitas vezes famílias passando necessidade de outras coisas e estão lá servindo, comprando, dando para uma criança, para um adolescente, aquilo que a família não tem condições de dar. Estão privando essa criança de aprender a ser um
pegador, uma pegadora, no sentido de ter força para ter superação pessoal, para alcançar aquilo que ele quer. Aí o milagre utilizado para transformar seres humanos em bundões. Eu provoquei a cura no meu filho? Provoquei. A cura do quê? A cura do pensamento dele prepotente, muito pouco humilde, né? E o desejo dele de aprender habilidades diferentes. De que forma que eu provoquei isso? Não estendendo a mão para ele. Não indo até a quadra, a pista de bicicleta e mais uma vez defendendo ele fisicamente. Dessa vez eu deixei ele se virar sozinho. Deixa de ser encrenqueiro. Resultado, ele e os irmãos dele menores, e os amiguinhos, os amigos da faixa etária dele, agora ele já está um bruta guri com 13 anos de idade, né? Quase na minha altura, eles vão sozinhos. E aquela criançada que antes era abusiva, agora tolera eles. Volta e meia eu dou um pulinho lá, com a minha bicicleta é maior, né? E eu fico só observando. Quando eu percebo que eles não estão deixando outras crianças brincar, eu pego a bicicleta de um deles, pequenininha, e eu começo a andar bem devagarzinho naquela pista. E toda vez que um deles sai para pilotar, né, eu dou um jeito de enviesar a minha bicicleta num lugar onde impede ele de passar. Então ele é obrigado a parar atrás. Aí eu percebo, sabe, brabo atrás de mim. E eu cá comigo, eu estou incomodando, estou incomodando porque estou exercendo meu direito de cidadão, exercendo meu direito de querer me divertir à minha maneira, num lugar que é público. Eles não têm idade para estar impondo regras para adultos. Eles vão se divertir como querem e eu também vou me divertir como eu quero. Eu não vou monopolizar a pista só para mim. Vou dar umas 2, 3 voltas, bem devagarzinho, e depois vou deixar para eles. É claro que eu sei que nessas 2, 3 voltas, mais da metade daquela gurizada já foi embora, liberando para os demais. Terminei de dar 2 voltas, não precisei dar 3 voltas. Aí eu paro, e um pai de uma criança que estava ali disse assim, nossa, cara, que interessante o que é. Pô, tu começou a andar no meio da pista desse jeito, eu estou aqui me rebosteando de tanto rir. Mas essa gurizada que só inferniza foram embora. Pô, te agradeço muito. Opa, a minha atitude está influenciando também na atitude de outros pais. Aí eu olhei para esse pai e disse assim para ele, pois é, agora tu já sabe o que tu pode fazer sem medo, né? Ele não estava tomando atitudes porque tinha medo da gurizada. Pois é. Milagres fazem com que sejas capazes de curar os doentes. Existem vários tipos de doenças. E as doenças não dizem respeito apenas, vários tipos, não dizem respeito ao plano corporal. A doença afetiva, a doenças na tua atitude mental, se bem que todas as doenças elas surgem da tua atitude mental. Né? Já falei meio erradinho aqui, desculpem. Todas as doenças vêm da tua atitude mental. A doença da tua percepção, doença de julgamento, as tuas doenças todas. Das doenças na área profissional, as tuas sabotagens, né, que te impede de prosperar, de construir. Na área acadêmica, quantas pessoas ainda continuam a dizer eu não sei tal matéria e não consigo, tenho dificuldade com tal matéria, então eu não desenvolvo. Dificuldade nada, você é preguiçoso, pronto, sabe? Indico para um excelente professor de matemática para te acompanhar e em pouco tempo tu está amando matemática e aprendendo qualquer coisa. Tu não tem dificuldade, tu não sabe estudar, ponto, é só isso. Só isso, simples. Na área afetiva, sabe por que quando eu falo você, talvez vá para muita gente eu vou queira, né, o chapéu não caia, mas vamos dizer muita gente, muitas pessoas, não vou dizer você. É porque muitas pessoas têm dificuldade em estabelecer vínculos afetivos, de manter relacionamentos pautados na qualidade. Não é porque não querem. Todo mundo quer. Ela quer e quer muito. Não sabe fazer. Não sabe. Não sabe.
Ao invés de estar colocando combustível, né, naquela chama do amor, coloca água e começa a apagar. E depois, quando apaga, fica chorando as pitangas e quer responsabilizar o outro por ter apagado. Aquela velha frase: não, eu apaguei porque você. Quer dizer, eu não fiz por conta própria, não usei do meu livre-arbítrio. Eu não disse assim: olha, estou cansado dessa chama, eu quero apagar ela. Eu preciso de uma justificativa. Então eu vou infernizar a vida do outro. Eu vou infernizar até o momento que o outro vai ter um rompante. Ele também tem as suas imaturidades. Vai ter um rompante, vai falar mais alto, vai ser indelicado comigo. E ao ser indelicado, indelicada comigo, eu vou chorar, teatro, chorar copiosamente pela dor sentida. E agora, o que eu faço? Eu jogo água em cima do fogo, em cima do amor. Eu desligo a luz divina, desligo a luz do eterno dentro de mim. Só que aonde está a maledicência? Onde está a mentira? E não é uma mentira especificamente do outro, provocando outro, minha. Eu não estou assumindo que quem quer esta mudança sou eu. Eu estou criando todo um teatro para que no final das contas a minha atitude seja justificada no comportamento de terceiros. A isso que eu chamo de jogos, fazer joguinho. Eu mexo aqui para ter um resultado a colar e aí eu posso fazer tal coisa, porque se der em merda, né, eu posso justificar que a merda que eu estou fazendo não sou eu o responsável, é o outro. Isso é jogo, são jogos. E não há absolutamente relacionamento nenhum que consiga sobreviver a jogo. Por quê? Jogo vem da paixão. Amor estabelece um outro tipo de relacionamento completamente diferente. Não tem jogos. Porque jogo pressupõe alguém que ganha e alguém que perde. Alguém que se sai sentindo bem e o outro que se sai sentindo pior que o cocô do cachorro. Um sai em estado de graça não, em estado de uau, de vingança, que consegui fazer com que o outro se entendesse que eu sou melhor do que ele. Sou mais puro, sou mais dedicado. E como é que está o outro se sentindo humilhado? Ai, que prazer, que coisa boa. Prazer mórbido, né? Pois é, amor não trilha esse caminho. Jamais. Falar para uma pessoa dentro do estado de amor a respeito disso não tem lógica. A pessoa não consegue responder, ela fica muda. Ela não consegue trilhar esse raciocínio porque não está nela a construção, sabe? Não está nela a construção desse estilo de relacionamento. Ela não consegue se imaginar. Se não consegue se imaginar, não consegue falar, ela fica muda. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes, sim. Eu só dou aquilo que eu tenho dentro de mim. Só posso oferecer aquilo que eu carrego dentro de mim. Se eu carrego alegria dentro de mim, eu posso oferecer alegria para vocês. Posso. Se eu carrego dor dentro de mim, dor é que eu vou oferecer. A gente só oferece o que tem. Pense você como um cesto, como um balaio. E que é um balaio pequeno, um cestinho pequeno, que você pode colocar um tipo de fruta ou outra. Não dá para botar as duas frutas. Então, quando você sai à rua, né, o que você vai oferecer? O que tem dentro do balaio. Se dentro de ti o que tem raiva, é isso que tu vai oferecer para as outras pessoas. Não venha com a mentira de querer me convencer que a sua intenção, que o teu querer é oferecer um relacionamento baseado em comportamentos amorosos. Porque tu não tem isso dentro de ti. Tu não aprendeu na festa da vida a estabelecer comportamentos baseados no amor. Você acha que apenas tratar bem as pessoas, isso é amor? Ouvi-las, dar conselhos, sabe? Ser bacana, você acha que isso é amor? Não, isso não é amor. Isso é boa educação. E há muita gente que carece de amor na sua vida pessoal, mas são pessoas muito bem educadas. E transitam no meio social de forma fluida. Mas no fundo, elas sabem que não estão num estado de amor. Uma coisa é eu ser bem educado, né, dentro de um estado mundano emocional qualquer.
de tolerância. Eu ando pelo mundo, caminhando pelo mundo e tolerando as pessoas, a sua ignorância. E eu, benevolente como sou, bondoso como sou, de saco cheio destas pessoas, eu as ensino, tolerando a ignorância, a estupidez. Pelo amor de Deus, gente. Já, chamar isso de prepotência é muito pouco. Esse é o santo, né? É o cara que quer ser chamado de santo, o cara que tem necessidade de ser chamado de mestre. Quantidade de pessoas que, se tirar a palavra doutor na frente, vão ter uma crise de identidade, porque elas não são mais um eu com alma, elas são um doutor. E se tirar o doutor, acabou, acabou. Elas vão perceber que elas fazem cocô e xixi e soltam pum, como todo ser humano, como todo mundo. Elas não são deuses, não são outras pessoas. Ah, Lili, partiu carinhas de riso por erro. Não foi erro, não. É isso mesmo. É para rir, sim. É para rir. E rir, sabe do que, Lili? Eu não falo especificamente de ti, por favor, né? Essa lindona, né? Se você precisar alguma coisa lá no Banco do Brasil, na Itália, procure uma agência do Banco do Brasil. Você vai encontrar a Lili com aquele sorriso maravilhoso, aberto dela, pronto para te atender, sabe? Um exemplo de bom atendimento, tá? Principalmente num país onde nós estamos desesperadamente buscando, né, pessoas que também sejam oriundas, né, que venham do nosso país, que é o Brasil. Tá? Gostoso de escutar o português, né, quando estamos fora. Então, também, Lili, te mando beijos no teu coração, tá? Mas adorei os teus risos, né? E, Bene, olha lá. Então, eu só dou aquilo que eu tenho. Então, se eu me encontro num estado de amor, né? Lembram lá que todas as emoções, elas são resultado de um processo químico interno, que inclui oxigênio, hormônios, também de atitudes mentais, né? Uma forma de pensar, enfim. Né? É, e essa receita de bolo, essa receita química, né, com as suas quantidades, né, enfim, elas disparam em mim uma determinada emoção. E essa emoção afeta a minha maneira de pensar. Afeta na própria vibração, reverberação e vibração de toda a minha estrutura molecular. Aquecendo mais quando está vibrando mais rápido ou aquecendo menos quando vibra mais lento, mais devagar. Como que essa vibração ela acelera, né, provocando calor? Todas as emoções positivas elas aceleram a vibração celular. Ou isto é, colocam a vibração celular no seu padrão correto de saúde, né? Então, daí o porquê, por exemplo, Reiki é tão maravilhoso nas mãos de um profissional de Reiki. Não é alguém que fez um cursinho de Reiki e terminou, não é um profissional, um estudioso de Reiki. Porque ele consegue medir essa onda de calor, né? Quanto mais quente for a emoção sentida, mais o teu corpo vai vibrar, mais tu vai aquecer o teu calor, de calor o teu corpo, né? Então, o que acontece? Na quantidade correta de calor, quando você está sentindo o amor, a tua onda ela é longa, muito longa, e ela penetra o corpo, auxiliando que a vibração das células, né, da pessoa que está doente, que está numa vibração errada, o meu calor faz com que essa célula comece a vibrar num padrão que é o padrão normal dela. E aí essa mudança a gente chama de cura. Né? Essa mudança a gente chama de cura. Opa, o que eu fiz aqui, gente? Só um pouquinho, gente. Ué? Não estou conseguindo encontrar nada aqui. O que houve? Travou tudo aqui. Pô, gente, que merda. Tecnologia bacana, até que trava.
Ah, agora vai abrir. Foi, abriu aqui, abriu. Oh, senão eu vou perder aqui o que eu tenho para ler para vocês, do que eu preparei. Tecnologia é fantástica, amo tecnologia, até que trava. É, Lili, obrigado, Lili. Estou divulgando seu trabalho aqui na Itália. Pô, que bom, Lili, que bom mesmo, sabe? Não é o Leonardo só que agradece, porque eu agradeço mesmo. É a nossa comunidade, né, nós estamos criando uma comunidade não é de milagreiros, é uma comunidade de milagres, né? De pessoas que estão querendo compreender o que é, humanizar os milagres para poder fazer uso na vida pessoal e auxiliar as pessoas à sua volta a voltarem a evoluir enquanto seres humanos. Isso por si só já é um grande milagre. Para que as pessoas se deem conta de que elas têm o poder de provocar milagres nas suas vidas pessoais por conta própria. Eu não preciso de intermediários para isso. Sim, preciso de pessoas que me ensinem, né? Mas eu não preciso estabelecer vínculos de dependência para que os outros provoquem milagres em mim. Tá? Milagres, então, fazem com que sejas capaz de curar os doentes. Que doentes eu vou conseguir curar? Aqueles que derem a permissão para si próprios e a minha pessoa. Eu, enquanto terapeuta, né, nos meus atendimentos puramente online, eu consigo conduzir pessoas a processos de mudanças? Sim, eu consigo. Conduzir, né? Conduzir é pegar pela mãozinha e levar para cá e para colar, mas quem está caminhando é a pessoa. Eu não Jamais um terapeuta carrega nas costas, no pescoço, um paciente. Quando isso começa a acontecer, o paciente está manipulando o terapeuta, terminou a terapia, se errou. O que o terapeuta faz quando se dá conta disso? Pega e encaminha para um outro terapeuta, mais competente do que ele. Tá? Então, é, é, há uma regra na programação neurolinguística que diz assim: enquanto a pessoa não te der a permissão para ajudá-la, você só estende a mão. E olhe lá. O outro tem que te dar a permissão. Leonardo, eu preciso de ajuda nesta circunstância, nessa situação, não sei como lidar. Tu pode me auxiliar? Posso sim. Vamos marcar uma consulta, vamos marcar um horário, sabe? Vamos conversar e eu vou te ajudar a alcançar os objetivos que você quer alcançar. Se tiver o meu alcance, dentro da minha competência, eu vou te orientar. Pode deixar. Vou te levar pela mãozinha. Agora, se eu te disser para fazer gargarejo com vinagre todas as madrugadas, às 3h35 da madrugada, você vai fazer. Porque se você não fizer, eu não te acompanho mais. É um vínculo de profunda confiança que tem que ser estabelecido. O paciente tem que confiar no terapeuta, mas eu também tenho que confiar no paciente. Né? Porque eu não vou ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Muita gente vem ao consultório dizendo né, que quer ser ajudada, mas na verdade a ajuda que a pessoa quer é um pinico para estar despejando as suas angústias, né, despejando toda a sua doença, a sua toxicidade, e no final se sente, por estar um pouco mais vazio, se sente melhor. Tá? Faz tempo que eu não atendo gente assim. Por quê? Porque eu não gosto. Pacientes que querem fazer isso comigo, uma consulta, talvez a segunda, e não ficam, vão embora. Por quê? Porque eu gosto de provocar mudanças, eu gosto de incomodar as pessoas, eu não sou tão passivo. Gosto de falar muito em terapia também. Tá? Então, os milagres fazem com que eu tenha a capacidade de curar doentes. Sim, quais doentes? Aqueles que querem ser curados. Aí é onde se diz, né? Eu não sou meio, eu sou apenas os instrumentos da tua cura. Imagine eu como se fosse uma chave de fenda, né? Você tá pedindo uma chave de fenda para parafusar um parafuso aqui dentro, né? Então eu estou lá, servindo de chave de fenda, né? Virando para ti, eu estou me emprestando. Isso é um processo de provocar milagres nas vidas dos outros. Pode ser através das minhas palavras, pode ser através dessas próprias lives. Tem muitos de vocês, né, vocês estão indicando para amigos, ou pessoas conhecidas, pai, mãe, vovó, irmãos, filhos. Olha, escuta aquela live,
né, que o Leonardo fez, a de número não sei quantas, nossa, eu acho que tem tudo a ver contigo. Nesse momento você tá sendo um milagreiro? Não gosto também desse termo. Mas você está ajudando a provocar milagres nas outras pessoas. E aí, por si só, ó, bacana, bacana, está dentro do princípio aqui. Eu posso curar doentes e ressuscitar os mortos. Será que eu posso fazer um corpo pútrido que virou osso debaixo da terra voltar a ter carne? Será que isso é possível? Porque uma pessoa, né, que teve uma falsa morte, né? Você sabe que tem gente que morre, mas não morre, né? Que os médicos vão lá, auscultam tudo, o coração está parado, a pessoa não respira, sabe? Não tem mais ondas cerebrais, sei lá o que, né? E é dado como morta, né? Aí abrem a porta, todo mundo chorando à volta, daqui a pouco o sujeito e volta à vida. E volta à vida, né? São experiências muito bonitas, né? Porque na grande maioria essas pessoas não voltam as mesmas. Elas voltam mais espiritualizadas, com uma noção de dimensão diferente, né? Multidimensional, e passam a olhar a sua própria vida e a vida dos outros de uma forma mais profunda, mais delicada, mais amorosa, pautada na fé. E eu invejo, porque às vezes eu penso, né, que se eu tivesse uma experiência assim, eu poderia voltar um ser humano ainda melhor, ainda mais puro, né? Mas não tive essa experiência. Bem-aventurados aqueles que tiveram e puderam aprender pela experiência que passaram. De que morte que nós estamos falando? É a morte física? Não. Não é a morte física. Porque a morte eu posso entender também como um desejo do livre-arbítrio de alguém. Que alguém decidiu que aprendeu tudo que tinha para aprender nessa existência e que resolveu seguir o caminho para um novo desafio numa outra dimensão. Que direito eu tenho de tirar essa pessoa do caminho que ela decidiu? Nenhum. E se ela decidiu, tu pode fazer dancinha da chuva, tu pode fumegar o que for à volta dela, não vai ressuscitar. Porque morte também é livre-arbítrio. Primeira manifestação de livre-arbítrio é o ato do nascimento. Mãe e bebê, no ato do nascimento, mãe e bebê chegam ao cúmulo, ao máximo da aceitação de convivência naquele estado. A partir dali, aquela mãe vai enlouquecer e aquela criança também dentro do ventre dela. Então, naquele momento, o bebê ele diz assim para a mamãe, né? Não te suporto mais, não aguento mais escutar os teus gases intestinais, não aguento mais escutar a tua voz foda aqui dentro, porque a gente escuta uma voz foda, né, dentro do ventre, a tua respiração, o teu choro, sabe? Esse teu jeito lamuriento, por quê? Porque é verão, tu tá com os pés inchados, porque tu não consegue caminhar, porque tu não tem isso, aquilo, outro. Eu tô cansado disso. E além do que, esse espaço para mim se tornou muito pequeno. Tá muito apertado. Quando eu era pequenininho, eu nadava aqui dentro. Era uma delícia, né? Era um fetinho desse tamanhozinho. Agora eu tô assim, ó. E eu já não consigo mais me mover. E acredite que eu vou entrar em sofrimento fetal, sabe? Porque eu estou crescendo e não paro de crescer e essa troço chamado útero não tem mais espaço. Quero sair. Mas meu bebê. Eu quero sair e não estou te perguntando se eu posso sair. Eu já decidi sair de dentro desse treco aqui chamado útero. Não aguento mais. Mãe, eu não te suporto. Eu quero sair daqui. E o bebê, ele não pede permissão. Ele já começa lá, ó, ele encaixa a cabeça, né? E lá no canal vaginal, ele já começa, ó, no colo do útero, ó, das espetadas. Começou o trabalho de parto.
E quanto mais a mamãe ela tentar segurar o bebê dentro do útero, adivinha o que vai acontecer? Dor, dor e muita dor. Muita dor. A mãe que entra em contato consigo mesma, relaxa, não faz respiração cachorrinho, respira tranquilamente. Todas as vezes que der a contração, o que ela faz? Ela empurra, não empurra, ela respira, enche o pulmão de ar, jogando em direção ao umbigo, ao diafragma. Entra em conexão com as suas contrações, por isso que nunca, jamais se deve permitir injetar citocina na corrente sanguínea. Isso, médicos que fazem isso, sabe para quê? Fazem para você sentir dor, muita dor. E vai doer, você vai saber o que é dor. E aí, neste momento que você sentir dor, ao invés de fazer aquele parto, né, natural, o normal, que é de toda fêmea, né, mamífero, né, toda fêmea, normal, tranquilo, você vai desejar uma anestesia e uma faquinha, né, um bisturi para tirar o bebê de dentro do ventre. Para o médico é ótimo, porque é rápido, né? Pá, puf, tirou, costurou, terminou. Em contrapartida, pelas leis, a mulher entrou em trabalho de parto, e é parto normal, o médico não pode arredar, o médico plantonista não pode arredar o pé do hospital até que até que o bebê nasça. E pode durar 24, 48 horas. É mais fácil ir para a faca, né? Então o que eles fazem? Injetam citocina. Ao injetar citocina, existe um descompasso entre a tua respiração, teus batimentos cardíacos e a contração do útero. Enquanto tudo isso estiver alinhado, você vem vindo. Tudo é um processo natural. Vai doer, minha filha? Vai doer. Mas é algo que vai te tirar da casinha. Você já teve cólica intestinal, aquelas braba? É o que vai doer. Você está vindo, uma coisa ajustada, uma em cima da outra. O que vai acontecer? Você vai abrir as pernas e o bebê vai sair. E isso acontece para a maioria? Sim. Para mais de 95% das parturientes é assim. É rápido. Mas por que a gente vive numa cultura da dor? Porque existem interesses em propagar o medo no meio das parturientes, e é feito de forma intencional mesmo, né? Médicos e muitos obstetras que são já treinados para fazer com que a paciente, induzir a paciente, a parturiente a ir para uma cesárea. Né? Lembro da minha uma parente próxima, né, que queria fazer o parto normal e o marido dela não pôde acompanhar, função profissional, né, não pôde acompanhá-la, né, para fazer a primeira consulta, né, com o médico. E era uma médica, né? E a médica aqui de Florianópolis. Eu acompanhei, foi no lugar do meu, ela é minha prima, né? Terceiro grau, mas é família, chamo de prima. E eu chamo ele de primo, mas ele, né, não é consanguíneo. Muito bem, meus primos. Sentamos, né, no poltrona, ela olhou para mim, o senhor é o marido? Sou. Assumi que era o marido dela. Pois é, eu tô aqui com a agenda para a gente marcar a data do parto. Não, nós decidimos que vai ser parto normal. Ela, nesse momento, a médica não direcionou mais os olhos para mim. Não direcionou mais os olhos, nem a palavra para mim. E todas as perguntas que eu fiz, ela não respondeu. Ela só olhava para minha prima. Primeira coisa que ela disse: você tem certeza que você vai querer sentir aquela dor? Bom, escolha. Se tu quiser fazer o parto normal, eu vou estar lá, eu vou te assistir. O teu bebê não vai entrar em sofrimento fetal em função da tua escolha de passar dor. Agora te prepara, né? Então, se tu quer fazer o parto normal, então quem sabe a gente chama um anestesista, né? Pelo menos você faz o parto normal, né? Que é um absurdo isso, né?
que vai te rasgar inteira, né? Pelo menos anestesiada, pode ser. Ela ficou em estado de choque escutando a mulher. E naquele mesmo, assim, foi quase que compulsivo. Papu! Ela olhou para a mulher, e quando é que a gente pode marcar cesárea? Cultura do medo, cultura da dor. Nesse momento, ela de canto de olho olhou para mim e um sorrisinho, ela fez assim, ó, olhou de canto e fez assim, ó. Tipo, não vai acontecer como vocês querem. Eu já determinei. Eu sei, filha da putice, mas ocorre não só com todos os médicos, mas com quem trabalha nessa área, infelizmente a maioria. Tá? Eu posso trazer dos mortos qualquer pessoa? Não. De que mortos estão sendo, que a gente está se referindo aqui? Né? Que é capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, aqueles que morreram em vida. Para você que desistiu dos teus sonhos, você que desistiu dos teus objetivos desafiadores, você que desistiu de ser a pessoa que você sempre quis ser, você está morto em vida. Você que está cumprindo as expectativas de marido, de esposa, de sogra, de mãe, de pais, de filhos, querendo ser a mãe, o pai, a esposa, o marido ideal, começou a corresponder a expectativas de terceiros, você tem uma adaga na mão que já está enfiando no meio do coração. Porque você deixa de ser você mesmo. Você já não, tu perdes a tua identidade. E a tua imagem passa a ser lapidada a partir dos desejos e quereres dos outros. Em pouco tempo, você vai se olhar no espelho e você não vai mais se reconhecer. Você não vai saber quem você é. E a dor que você vai sentir vai ser uma dor da frustração, vai ser enorme, gigantesca. Porque você vai lembrar do passado, de um passado não muito distante, é onde você viveu, você teve um fragmento de uma alegria de viver enorme. A alegria de viver, ela só ocorre quando você está construindo o teu caminho evolutivo, não é dos outros. É o teu, só o teu. Só quando você arregaça as mangas, pega no cabo de enxada e começa a abrir o caminho para aquela estrada que vai te conduzir para a tua evolução pessoal, sabe, em direção à tua lenda pessoal, à tua missão de vida, aí você vai experimentar a alegria de viver. A alegria de viver só vem disso. É só daí que vem. Mas você não está construindo seu caminho, você está construindo o quê? O caminho que está sendo determinado por outros. A alegria que você tem, não venha me convencer, por favor. Você pode sentir qualquer coisa, menos a alegria de viver. Você é um morto, uma morta em vida. Você vegeta. No meio de um palácio, a sensação que tu tem de estar patinando. Que patinando? Afundando na areia movediça e você já está com aqui, ó, quase que só com o nariz para fora, conseguindo respirar. É isso que significa vender a alma para o diabo. Vender a alma para o diabo não é tu fazer uma negociação com o diabo e dizer assim, olha, eu quero ser uma pessoa milionária. E depois, né, quando eu morrer, a minha alma é tua e você vai fazer com que com a minha alma tudo que você quiser. Não, não é isso. Vender a alma para o diabo, gente, vamos lá, isso é uma metáfora. Vender a alma para o diabo é você barganhar, sabe, consigo mesmo, com a tua própria vida. O que eu quero é isso, mas isso aqui é mais fácil. Isso aqui vai exigir de mim muito trabalho, muita dedicação, acordar todos os dias, a primeira hora da manhã que eu acordar, e durante 50 dias eu estar com vocês aqui. Faça chuva, faça sol, eu estando gripado, com febre ou não, é o meu comprometimento, aqui eu vou estar. Aeronato com febre? Gente, olha, quantas vezes eu já dei treinamentos com 40, 41 graus de febre. Sobre a sala de treinamento. Dia de verão, ar-condicionado ligado e eu vestido feito um pinguim, para a febre não aumentar. Tomando antitérmico, para poder me segurar de pé. Comprometimento. Mortos em vidas. Você consegue ressuscitar? Sim. Mas mesmo este zumbi, né? Morto em vida é um zumbi. Né? Mesmo este zumbi vai ter que olhar para ti e te dizer, eu te permito. Ninguém sobre a face da Terra, nunca, jamais, conseguiu
trazer da vida dos mortos, que é um estilo de vida, né, para a vida dos vivos, alguém que não tenha dado a permissão para fazer isso. Leia o Novo Testamento. Eu desafio vocês a encontrar uma parábola que fosse, uma história que fosse, aonde a mudança não se deu a partir do pedido do doente. Você tem que pedir. E não é pedir de uma forma de graça. Ai, minha empresa está doente. Eu devo milhões. Eu quero um milagre. Eu quero que você venha e bote um dedo em algum lugar no meu corpo e vai aparecer milagrosamente dentro da minha conta corrente milhões. Amanhã, clientes vão querer estabelecer contratos comigo no valor de milhões. Ah, gente, fala, pelo amor de Deus, sabe? Isso aí eu acreditava quando eu era criancinha, eu ainda acreditava em bruxa, fada madrinha, sabe? Não, né? Não, né? Jamais o presente vai ser a forma final daquilo que a gente quer. O presente é sempre trabalho. Eu quero um relacionamento maravilhoso para mim, extasiante, que eu perca a respiração todos os dias. Eu vou perder a respiração todos os dias. Às vezes de raiva, às vezes de medo ou pânico, às vezes por carinho, às vezes por amor, por admiração, né? Por estar praticando a bondade. A sensação que a bondade provoca dentro de nós é uma sensação única, maravilhosa. Sim, eu não pedi um relacionamento dessa forma, então tá bem. Não adianta apenas pedir. É um pedir com uma decisão. Uma vez que eu alcance a graça... Não. Antes de alcançar a graça, antes eu já vou começar a me comportar como se tivesse a graça. Eu quero aprender a ser uma pessoa bondosa. Isso vai levar quanto tempo o meu treinamento? Uns 3 meses? Ok, a partir de hoje eu forço a minha bondade. Vou cometer erros e vou cometer acertos. E nessa relação de erros e acertos se dá a aprendizagem. Para daqui a 3 meses eu recebo o canudo de Leonardo o Bondoso. Então, ressuscitar dos mortos não é devolver carne, músculo, sangue a ossos. Isso é fantasia. Ressuscitar dos mortos é trazer do mundo dos mortos pessoas que morreram em vida. Em vida. Por quê? Porque tu mesmo fizestes a doença e a morte. Olha que tapa na cara essa afirmação. Como assim? Tu fez a tua doença, tu fez a tua morte. A doença que te acomete hoje não é... A gente tem 2 minutos e eu vou continuar um pouquinho mais a live, tá? Vai encerrando metade da fala e eu vou reiniciar aqui e a gente continuar a falar mais um pouquinho. Tu decidiu ficar doente. E tu fez de tudo para ficar doente. Comeu inadequadamente, se relaciona com pessoas que são tóxicas, tem um trabalho que te tira o couro, que te escraviza, você não sabe mais o que é amar, ter a alegria de viver, não sabe gozar a vida, não sabe ter um orgasmo direito, né? E você é que toma essa decisão. Por quê? Porque é livre-arbítrio. Milagres anda junto com livre-arbítrio, com a tua permissão. Tu és um milagre capaz de criar como teu Criador. Se somos filhos de Deus, pequenos deuses nós somos. Tudo mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Lembram que nós falamos a diferença, que o cérebro não faz diferença entre o real e o imaginário? Então, nós caminhamos pelo mundo e muito do mundo que a gente enxerga, que a gente entende, ele é imaginário, totalmente imaginário. E a gente trata como se fosse real. Quantas vezes tu tens vergonha de conversar com alguém porque você acredita que machucou aquela pessoa. E daqui a pouco você começa a conversar com a pessoa por um outro motivo qualquer, e ao abordar o assunto a pessoa diz assim, eu nem lembro disso que aconteceu. E aí você fica bravo consigo mesmo. Por quê? Porque você se impediu de falar com aquela pessoa, interagir com aquela pessoa maravilhosa durante anos por vergonha de uma coisa que ela nem lembra.
A gente cria pesadelos que não existem e passa a viver a partir deles. Somos as criações da luz. Somente as criações da luz é que são reais. Ok? Vou fazer já já o final.